Primeiramente, uma boa tarde a todos vocês, cumprimentando toda a classe da enfermagem. Nós já estamos em quase, eu acredito que mais um ano aí a gente chega em 70 mil profissionais em Santa Catarina, facilmente. Então, somos um grupo muito grande, uma classe massiva, e essa semana é uma semana maravilhosa para a enfermagem, uma semana épica, num ano tão complexo, e a enfermagem tem se despontado, inclusive Santa Catarina, de uma forma brilhante. Então, essa semana vem só para demonstrar o que é e comissar essa classe cada vez mais fortificada na saúde. E é uma grande honra, né, estar com vocês aqui como conselheiro do Corém, agradecer a Kátia também, nossa companheira que está aqui incessantemente nas celas, fazendo tudo andar, né, Kátia? E hoje nós temos aí a honra de discutir um assunto que eu até falei isso para os conselheiros, para a Maricela, um assunto que pouco eu domino, mas muito eu tenho interesse, que é uma visão para o futuro da enfermagem em saúde mental. E, pessoal, nada melhor do que chamar duas autoridades no assunto, né? A enfermeira Luana Dondé, começaremos pelas mulheres para privilegiá-las. Luana Dondé, graduada pela Universidade Comunitária da região de Chapecó, é especialista em urgência, emergência e trauma também, especialista em gestão e estratégia, tem um currículo grande, hein, pessoal? Se nós ficássemos lendo aqui, ia uma tarde, né? Luana, obrigado por estar aqui conosco, nos prestigiando essa semana da enfermagem, né? Nós temos o Nelson Júnior Cardoso, também enfermeiro, doutorando em enfermagem, mestre em saúde mental e atenção psicossocial pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em saúde mental e educação na saúde, também um currículo gigantesco, né? É uma honra tê-lo aqui conosco. E nós vamos abrir esse espaço para vocês, né? Começaremos pela Luana, vai fazer uma apresentação em PowerPoint, nós vamos estar acompanhando. Se vocês tiverem alguma dificuldade, pode nos chamar às vezes no chat, porque acontece às vezes de travar e tudo, é importante a gente estar auxiliando. Pessoal, como que acontecerá a dinâmica? As perguntas ficarão para o final, tá? Para que não tenha nenhum atrapalho aí na linha de raciocínio dos nossos palestrantes, e 20 minutos para eles não é nada, porque eles têm uma carreira gigantesca, então 20 minutos era o currículo, então é pouquinho tempo. Tá? Nós vamos deixar eles explanarem e vamos estar aqui assistindo esse assunto, uma visão para o futuro da enfermagem e saúde mental, com muita atenção. Muito obrigado a vocês. Luana, a palavra está contigo. Boa tarde, colegas. Boa tarde a todos que nos assistem ou nos acompanham nas mídias sociais, né? Primeiramente, agradecer, né, do fundo do coração, o convite pelo nome da enfermeira Lisa Kleba, né? Foi minha professora de graduação, colegas de profissão, e agora a gente tem ela aqui como conselheira da nossa região oeste de Santa Catarina, né? Então, agradecer ela. Quero repetir uma frase que eu falei antes para vocês, Kátia Passos e enfermeira Daniela Farinella, né? Quando crescer, eu continuo querendo ser igual a vocês, né? Aprendi muito e encontrar vocês nesses momentos tão especiais do Corém, com certeza sem palavras, tá? E aos colegas que também estão fazendo parte da mesa de hoje, né? Desse assunto tão importante, e eu acredito que, né, Nelson, um assunto novo para a enfermagem, porque não é muito falado, não é muito comentado, não é muito debatido, e é um assunto, assim, milenar, né, saúde mental. Então, agradeço primeiramente pelo convite, né, e cumprimento todos os presentes nesse momento. Eu quero iniciar minha fala contando um pouquinho uma história, e aí depois eu vou compartilhar com vocês a apresentação. Sou enfermeira há 14 anos, o currículo foi apresentado um pouquinho, e durante toda essa trajetória, eu me imaginei em todos os ramos da enfermagem. Docência, o meu chão, assim, urgência e emergência. Amo assistência de paixão. E eu sempre digo que se eu pudesse morar dentro de uma ambulância de SAMU, eu estaria super em casa, né? Não iria sentir falta de muita coisa.
Mas no decorrer dos 14 anos, 6 anos e meio fiquei na docência. Então, eu fiz parte do grupo do SENAC, SENAC Xanxerê, e tive muito contato com o departamento estadual, então com a Kátia e com a própria Daniela, por alguns desafios que a profissão nos proporcionou. E com isso deu aí um currículo e um aprendizado muito grande. Sendo assim, né, com o passar do tempo, então fui convidada para ir para uma parte de assistência, né, um hospital. Nós estamos no interior de Santa Catarina, né, nós estamos próximos de Chapecó. Então, para vocês se situarem, né, onde fica Ponte Serrada, onde que é esse hospital? Esse hospital, então, ele está próximo de Xanxerê, né, e Chapecó. Então, são, assim, as nossas referências aqui no oeste de Santa Catarina. E eu estava trabalhando no Hospital de Abelardo Luz, que também é um município menor aqui da nossa região, e após isso, eu vim, então, para o Hospital Santa Luzia de Ponte Serrada. Fazendo plantão 12/36, né, já estava naquela fase, assim, de, vamos dar uma acalmada, vamos reduzir o ritmo, né, vamos dar uma atenção para outras partes da vida, mas a enfermagem não funciona assim, né? Parece que a enfermagem chama a gente cada vez mais, e assim, a gente não tem como ficar parada, né? E aí começaram alguns convites e alguns desafios. Em pouco tempo de instituição, eu fui convidada, então, pela direção naquele momento e pelos colegas também, então, para assumir o desafio da coordenação e responsabilidade técnica da saúde mental do hospital. Quando eu comecei a trabalhar em Ponte Serrada, eu não sabia, né, todo esse tempo eu sempre morei em Faxinal dos Guedes, um município muito próximo, e eu não sabia que Ponte Serrada tinha uma clínica de saúde mental, né, para desintoxicação e tratamento de transtornos mentais. E aí, assim, qual é a nossa vivência na parte universitária, né? Eu fiz uma semaninha de estágio, de vivência, na verdade, no IPQ, né, no litoral de Santa Catarina, aonde a gente sai trêmulos de lá, né, pernas, mãos, quem conhece sabe muito bem o que eu estou falando isso, e a gente sai de lá com uma visão realista do que realmente é a saúde mental e o quanto é desafiador você trabalhar com saúde mental paciente, né? Depois de um ano, daí depois eu vou fazer a fala de como estamos na enfermagem atualmente, né? E eu pensei, meu Deus, não, saúde mental não é para mim, eu acho que eu aceito qualquer desafio menos saúde mental, né? E eis que hoje eu estou na saúde mental, né? Então, chego em Ponte Serrada, vou conhecer a clínica, assim, uma visão diferente, porque essa instituição, ela vem, até a Profilisa fez uma visita recentemente, né, e ela vem mudando muito rápido, e nesses últimos 15 meses, assim, a minha visão que eu tinha antes saúde mental, para hoje, é outro conceito, sabe, é outro conceito, é só para quem atua. E aí os desafios, eles são diários, até pela questão número 1, e não sei se o colega Nelson vai concordar comigo, preconceito. A gente tem um preconceito muito grande quando a gente fala de saúde mental. Para encontrar uma equipe de profissionais, isso eu estou falando, auxiliares, técnicos e enfermeiros, para atuar na saúde mental, é difícil, sabe? Porque ainda entre nós profissionais existe medo, existe receio, existe preconceito. Os nossos familiares, até a gente também explicar para eles como que funciona a saúde mental, seja ela em saúde pública, né, unidades de saúde, CAPs, né, ou seja ela a nível hospitalar, né, clínica de psiquiatria. Então, assim, é muito difícil. E nesse último ano, assim, estamos ainda em questão pandemia, aumentou muito a questão do cuidado de saúde mental dos profissionais também. Então, precisou vir uma pandemia, precisou vir aí um Covid, um coronavírus, para a gente também ter um ensaio e pensar, opa, não são somente os pacientes, não são somente a comunidade, os familiares. Nós temos colegas que precisam de suporte. Nós, às vezes, precisamos de suporte, né? Então, eu acho que isso para a enfermagem veio a somar, apesar de tudo, né? Apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as perdas, né? Apesar de todas
os desafios diários, mas a saúde mental, de um lado positivo, ela ganhou um nome, ela ganhou uma importância depois de todo esse histórico, né? E eu quero compartilhar com vocês uma pequena apresentação, até para vocês entenderem o que é a nossa saúde mental, e no final aí a gente poder fazer uma fala de conclusão, tá? Porque os próprios municípios da nossa região, então assim, o Hospital Santa Luzia passou por mudanças administrativas, né? Coordenação, administração, responsabilidade técnica, e muitos colegas, muitos municípios aqui da região, como eu também não sabia que tinha um tratamento, que tinha uma clínica especializada para saúde mental. Então, às vezes, quando a gente fala, Ponte Serrada, né, um município de aproximadamente 13 mil habitantes, né, no interior de Santa Catarina, nós estamos aqui no oeste, e a gente atende de 39 a 43 pacientes mês, sabe? Então, assim, foi um aprendizado muito grande, a reforma psiquiátrica veio para ajudar muito, e o principal desafio de 2 anos em saúde mental foi mudar o conceito que os próprios profissionais, principalmente da enfermagem, tinham quanto saúde mental, né? Então, acho que essa fala eu introduzo um pouquinho da apresentação. Qualquer coisa, vocês me ajudam aqui se der falha na apresentação, tá? Tá dando para visualizar a apresentação? Sim? Ok. E o meu áudio também tá ok? Ok. Tá ok. Então, assim, o Hospital Santa Luzia, então, né, ele passa a ser administrado, então, pela Associação Santo Expedito. Como eu mencionei para vocês, nós estamos, então, no interior do oeste de Santa Catarina, próximo a Xanxerê, próximo a Chapecó. A nossa instituição, ela é o 2º maior hospital em número de leitos da região, por incrível que pareça, tá? A gente fica atrás somente do Hospital Regional São Paulo de Xanxerê. Nós temos um total aí de 79 leitos, sendo 39 saúde mental. Então, né, Kátia, é número aí pra caramba, tá? Não parece, mas a gente tem um público bem grande. E o que eu costumo falar, assim, muito para algumas turmas, para alguns colegas, mesmo a gente sendo referência na região para saúde mental, o hospital não parou. O hospital continuou atendendo urgência e emergência 24 horas, clínica médica 24 horas, e aí a minha colega Elis, que está aí ouvindo também, tem uma fala minha que eu uso bastante, a gente gostou tanto da brincadeira, que nós somos convidados para também atender Covid, né, tem aí acho que uns 6 meses aí que nós sempre atendemos desde a pandemia, né, desde o início da pandemia a gente sempre atendeu Covid, mas ali há 60 dias atrás, quando tudo piorou muito, onde nós tínhamos aí 300, 400 pessoas de Santa Catarina em fila de espera de UTI, nós acabamos gostando tanto da brincadeira que nós começamos com 10 leitos, em 3, 4 dias nós estávamos com 20 leitos, e em uma semana a equipe estava atendendo 30 pacientes Covid, né, com a porta aberta, 24 horas, clínica médica, saúde mental, e aí eu digo para vocês, funcionou por quê? Né, por que esse desafio foi possível nesse momento tão difícil? Equipe, tudo é equipe. Nada a Luana faz, nada a Elis faz, nada doutor X, doutor Y faz. Não, é a equipe, sabe? Então, tudo isso aconteceu por causa da equipe que hoje atua lá. O maior número sempre é a enfermagem, né? Nós continuamos com o maior número. Hoje nós somos 21 da equipe de enfermagem, entre enfermeiros e técnicos de enfermagem. E desde 2002, então, a gente atende saúde mental, tá? Então, desde 2002 a gente atua. Quais são os tratamentos que a gente realiza, né? Dependência química todos, né? Álcool, múltiplas drogas. Por que tabaco? Porque no estado de Santa Catarina, a gente é uma das poucas clínicas que não permite o uso de cigarro, do tabaco. Zero tabaco. Então, a gente faz parte do programa
do Departamento Antitabagismo do Estado de Santa Catarina. Nós temos um atendimento polo dentro da clínica, então a gente trata, né, os pacientes tanto medicamentoso quanto terapia, autoajuda, mas qual é o nosso principal objetivo? Que o paciente seja tratado num todo, né? Ele não é somente dependente de álcool, ele não é somente dependente de múltiplas drogas, né? Ele tem toda uma questão que a gente precisa restabelecer ele para ele poder voltar para o ambiente de trabalho, familiar, enfim, e ter uma vida normal após o tratamento. Todos os transtornos mentais, né, esquizofrenia, depressão, síndrome do pânico, né, e todos esses aí que a gente pontuou na apresentação, né. Qual que é a nossa maior preocupação? Antes desses últimos 15, 16 meses, o paciente era visto exclusivamente como saúde mental, né, e nesses últimos 15 meses a equipe entendeu e compartilha essa preocupação de que o paciente ele tem que ser atendido na forma integral. Se ele é diabético, ele vai continuar sendo diabético. Se ele é hipertenso, ele vai continuar sendo hipertenso. Mesmo que ambulatorialmente ele não fazia tratamento. Mas com nós, no período de tratamento, ele vai ser tratado da forma completa. Então, a questão de saúde mental é só mais um probleminha de saúde que naquele momento a gente está precisando auxiliar. Mas o nosso paciente, ele é integral. A gente precisa tratar e cuidar dele do fiozinho do cabelo à unha do pé, tá? A gente atende todos os convênios, mas 95, 96% aí dos nossos pacientes são SUS, né? Amamos o SUS, não sobrevivemos sem o SUS. Então, o nosso público 95 a 96, muitas vezes 100%. Dos nossos pacientes ali com nós é o SUS, né? E aí outros convênios, assim, para vocês entenderem que hoje, para a nossa clínica estar no patamar que está para ter esses outros convênios e não ser somente SUS, é porque a equipe conseguiu chegar ao que a gente tanto desejava de mudança, de entender a saúde mental de uma forma diferenciada, de entender que a saúde mental é um problema de saúde, sim, entender que a saúde mental, ela está aí batendo na nossa porta e que ela precisa ser tratada e que ela precisa ter uma atenção especial. Com muito orgulho, apresento a nossa equipe multiprofissional, pequenininha, porque a nossa equipe ela é muito grande, né? Então, trabalhar com uma equipe multiprofissional dentro da saúde mental, assim, enche o coração de alegria, assim, nos deixa cada vez mais alegres, e com a certeza absoluta que estamos fazendo a coisa certa, né? Então, a gente tem médico, psiquiatra, clínico geral, toda a equipe de enfermagem, que também é a maior que tem, né, dentro da ala ali de saúde mental, mas a gente trabalha com farmacêutico, nutricionista, com educador físico, com psicóloga, com assistente social, com terapeuta ocupacional. Eu sempre falo em todas as apresentações, assim, ter uma terapeuta ocupacional na nossa equipe faz com que os trabalhos de terapia, assim, tenham uma ação e uma vivência muito maior. Os resultados foram muito positivos depois que a gente conseguiu não trabalhar somente o problema de saúde do paciente, mas abordar ele de uma forma íntegra e trabalhar sempre com a equipe multiprofissional. Então, isso faz a grande diferença na nossa instituição. Como eu mencionei com vocês, clínica tabaco zero, né? Temos dificuldades enormes no dia a dia, pacientes que chegam assim, fumando 3, 4, 5 carteiras de cigarro por dia. Muitas vezes eles não fazem abstinência ou fissura pelo álcool, pela droga, mas sim pelo cigarro. Então, a gente precisa ter uma equipe de enfermagem com um olhar totalmente diferenciado para esses cuidados, né? Então, isso faz com que a saúde dos nossos pacientes, elas sejam restabelecidas em 10, 15 dias de internação. Então, isso é muito positivo, né? Pacientes que, no dia da internação, totalmente revoltados, e depois eles acabam saindo agradecendo pela pele, pelo cabelo, pela saúde, aquela respiração que chegou pesada, carregada, está livre, e também pela questão do sentir o gosto do alimento. Quando eles olham nos teus olhos e dizem, eu consegui sentir o gosto do alimento, é emocionante, assim, você diz, opa, estamos no caminho certo. Nossa estrutura física, né, então, assim, só apresentar para vocês,
essa apresentação, ela pode ficar disponível para vocês, tá, também, se precisar compartilhar em outro grupo, tá, bem tranquilo, é uma apresentação geral aí que a gente tem. Então, os espaços de estrutura física que a gente precisa. Nossa clínica é uma clínica mista, a gente atende masculino e feminino a partir de 16 anos de idade. Nós não atendemos o público criança e adolescente a partir dos 16. Mostrar um pouquinho, né, não temos como não ter uma biblioteca dentro da nossa clínica, né, isso, assim, estimula a leitura, estimula a consciência deles, estimula a comunicação, eles aprendem muito. Então, isso é fruto de doação da própria comunidade, foi um trabalho em conjunto. Então, eles têm a liberdade de ir até a biblioteca, de levar o livro para o quarto, na alta, se eles quiserem levar o livro, não tem problema nenhum. Então, isso daqui também foi uma conquista da equipe entender o real sentido da saúde mental na atualidade de hoje. Não são pacientes que ficam contidos no leito 30 dias, né, Kátia? Ou contido no leito, a contenção mecânica, que a gente chama, amarrado. Não, são pacientes com diagnósticos de saúde mental, são pacientes que estão com problema de saúde, como qualquer um de nós pode ter, e que eles passam por grandes dificuldades de perdas grandes, sabe? E que no dia que eles chegam assim, para quando eles saem, parecem outras pessoas. A gente tinha que fazer um antes e um depois, sabe? Mas são pessoas que passam os 10 primeiros dias, eu sempre digo para eles, é um desafio muito grande, é sofrido para eles, é doloroso, a gente fala muito isso para os familiares, porque os familiares levam para a internação e voltam para o vínculo normal do dia a dia. Eles não. Os pacientes, eles têm toda uma adaptação diferente, né, conviver em comunidade, numa clínica psiquiátrica, né, com cuidados diferenciados. Então, os primeiros 10 dias para eles não é fácil, é difícil, sim. A gente se emociona muito com alguns relatos deles, e depois que passou a abstinência, que passou o risco de fuga, que passou toda essa questão de fissura, eles vão para atividades normais, né? Eles vão para vôlei, eles vão para futebol, eles vão para passeio, eles vão para o bolão no município. O bom do município pequeno para tratamento terapêutico é isso, né? A gente consegue vários parceiros, praças ao ar livre, né? Claro que de março de 2020 até o momento, eles não estão indo para atividade externa devido ao risco do Covid, coronavírus, então é uma exposição muito grande. E também compartilho com vocês que em todo esse período a nossa clínica não precisou ser interditada, porque nós não tivemos nenhum caso positivo lá dentro. Então, assim, coraçãozinho para a equipe, sabe, do Hospital Santa Luzia e da Associação Santo Expedito, porque nós não recebemos nenhum protocolo pronto, específico para a saúde mental. Teve vários protocolos, né, existentes, né, medicação isso, cuidado isso, prevenção isso, e a saúde mental? O que a gente faz com a saúde mental? Porque a saúde mental não parou, muito pelo contrário, a saúde mental cresceu os números pela questão do isolamento social, muitos pais de famílias perderam empregos, trabalhos, então precisaram se habituar com a vida nova, não deu certo, precisaram de suporte, de tratamento, jovens vidrados em jogos de celular, trancados em quartos durante um ano, meninos de 18, 19, jovens, né, e ficaram mesmo precisando de um suporte de saúde mental. E aí, como é que a gente faz? Então, a equipe se reuniu, desenvolveu um protocolo específico nosso, e esse protocolo ele é seguido à risca. Então, até o momento, assim, acho que a gente só tem a comemorar, principalmente na Semana da Enfermagem, porque nós não tivemos nenhum caso positivo de Covid, não tivemos nenhuma perda lá dentro da saúde mental de Covid. Então, é o que eu sempre falo, a equipe é tudo num tratamento, né? As terapias, então, tanto em grupo quanto individual. O individual é importante, a gente entende isso, mas o atendimento em grupo, ele é maravilhoso. Ele é, assim, de uma excelência, de uma troca de experiência.
E às vezes em reunião de equipe, a equipe toda quarta-feira, às 13h30 da tarde, a gente se reúne, equipe técnica, que é a equipe multi, até para trabalhar o projeto terapêutico singular dos pacientes. E aí é nesse momento onde a gente escuta alguns depoimentos dos pacientes e a gente pensa, poxa, valeu a pena, sabe? Tu sai assim, tranquilo de que o teu trabalho tá valendo a pena e que a gente tá no caminho certo, assim. Então, são exemplos de mães de família, são exemplos de pais de família, de filhos, estrutura familiar, às vezes, totalmente comprometida, vulnerabilidade familiar, social, e o resgate disso para a equipe é muito gratificante. E aí eu gosto muito dessa frase, né, para finalizar a apresentação e a gente dar continuidade a algumas salas, que a saúde mental saudável é aquela que sempre experimenta o novo, né, o novo a cada instante, mesmo que o mundo permaneça velho, né, e aí a gente consegue fazer uma reflexão nisso, né, do porquê que o mundo às vezes continua velho, né, pela questão do preconceito. Ainda a gente sente muito preconceito, a dificuldade de encontrar profissionais, muitas vezes até na área da enfermagem, sabe, colegas? Não, se tem que trabalhar na saúde mental, então eu não quero, né? Porque tem aquela visão passada. E aí, trazendo um pouquinho a saúde mental para os dias de hoje, quanto profissionais, né? A gente também precisa de um cuidado de saúde mental, né? A gente também precisa ser olhado de uma maneira diferente, né? Eu acho que não é somente a questão do trabalho humanizado, né? Isso a gente aprende desde as nossas graduações, do nosso dia a dia, que o cuidar faz parte, né, da nossa profissão, mas a nossa saúde mental às vezes também esgota, né? Porque assim a gente é visto como super-heróis. A gente não pode adoecer, a gente não pode sentir dor, a gente não pode desistir, a gente é o gás ali da equipe, né? A gente é o exemplo da equipe, e aí tu faz 1.500 coisas ao mesmo tempo, e aí como é que tá a saúde mental dos nossos colegas? E aí a instituição, que eu acho que é um exemplo enorme, né? O Santo Expedito fez esses atendimentos, sabe? Então, assim, tem uma equipe de Joinville, né? Até o seu Ivan e a dona Alessandra, eles fazem parte de um grupo, Kátia, me ajuda, Health in Health, isso, que faz trabalho já em conjunto com o UFSC, com a Senac, Daniela conhece muito bem, e eles vieram e desenvolveram atendimentos, inclusive ali no auge da pandemia a gente conseguiu fazer online, então fez com que a nossa equipe, assim, realmente vestisse a camisa e fosse valorizada nesse sentido. Então, assim, a Semana da Enfermagem é todos os dias. A Semana da Enfermagem, eu costumo dizer, são os 365 dias do ano, porque se a saúde parar, qualquer empresa pode parar, né? Na pandemia, quase que todo mundo meio parou, né? Um pouquinho, mas a saúde não pôde parar. Então, assim, esse assunto, saúde mental de 14 anos aí na enfermagem, eu acho que veio muito a somar nesse momento que a gente vem vivendo, que a gente vem passando. Me senti orgulhosa, mais uma vez, de fazer parte da classe da enfermagem, quando eu vi a programação e vi que esse assunto seria discutido. Então, a saúde mental hoje já não é mais somente dos nossos pacientes, da nossa comunidade, dos nossos familiares, né? Não, são nossos também, são dos nossos colegas também. E muitas vezes esse tratamento, esse cuidado de saúde mental, às vezes só um abraço. Ele já, assim, faz toda uma diferença aí na saúde mental dos nossos colegas e do nosso dia a dia. Luana, parabéns pela tua explanação. Não sei se a Maricela vai querer dar uma palavrinha antes do Nelson entrar, mas maravilhosa apresentação. Já parabenizo a tua equipe, né, por essa questão da não infecção em relação ao Covid. São raros os setores que conseguiram essa façanha, assim posso dizer, e com grandes líderes as equipes conseguem fazer esse tipo de situação, obviamente com políticas públicas associadas a isso, né? Mas te parabenizo mais uma vez pela tua maravilhosa apresentação, tá? E agora nós vamos passar a palavra para o Nelson Júnior Cardoso da Silva, que eu já explanei o currículo, e agora a fala é tua, meu amigo, fica à vontade.
Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Agradeço imensamente a professora Maristela, ao COFEI, por terem me convidado para participar desta mesa com um assunto tão importante e necessário que seja discutido, que é a saúde mental. Quero parabenizar a colega, a Luana, também pela explanação brilhante, e espero também contribuir para uma reflexão e para uma discussão posterior. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Deixa eu ver. Todos estão vendo? Então tá já. Então vou falar um pouco sobre as reflexões sobre a saúde mental dos profissionais da enfermagem, né? A Luana trouxe muito sobre a questão de como, né, até então a saúde mental era vista, a questão da centralização de um modelo hospitalocêntrico e do olhar somente para o aspecto psicopatológico, né, do sujeito. Mas a saúde mental é muito além disso, ela envolve várias questões, não somente o adoecimento propriamente, e também, né, como eu costumo colocar para os meus alunos, todos nós estamos sujeitos a adoecer, a passar por um momento de sofrimento psíquico ou emocional. Então é importante que tenha um olhar voltado para a nossa saúde mental, e principalmente nos tempos atuais, onde nós estamos fragilizados, com medo, ansiosos, preocupados com a pandemia e com tudo, né, que está tendo aí de desdobramentos em relação a este momento que nós estamos vivendo no mundo todo. Eu vou falar um pouco sobre a questão do programa Enfermagem Solidária, que é da Comissão Nacional de Saúde Mental, que eu faço parte deste programa de atendimento a profissionais de enfermagem que estão passando por um momento de sofrimento emocional e que precisam de ajuda. Mas antes disso, eu quero contextualizar um pouco a questão dos impactos, né, das interferências que a pandemia tem ocasionado na saúde mental dos profissionais de enfermagem. Sabemos que a enfermagem, realmente, como a colega trouxe, é o carro-chefe da saúde pública, dos cuidados em saúde. Temos aí um número, né, cada dia maior de enfermeiros e técnicos e auxiliares de enfermagem pelo Brasil todo e pelo mundo todo. E essa categoria, são estes profissionais que estão diariamente lidando com o cuidado às pessoas que estão adoecidas dentro das instituições hospitalares. Dentro da nossa Constituição, quanto profissionais da enfermagem, nós lidamos e aprendemos, durante a nossa formação acadêmica, muito sobre o salvar vidas. Pouco aprendemos sobre lidar com o sofrimento, com a morte. E isso realmente reflete em um trabalho, que é o da enfermagem, muito penoso, insalubre também, diante de vários aspectos. Além destes, que envolvem o sofrimento, também as más condições que atualmente nós temos vivenciado de trabalho, falta de materiais, falta de equipamentos, falta de recursos que realmente garantem um trabalho de qualidade. Tudo isso, infelizmente, contribui para o sofrimento psíquico. O nosso trabalho, envolvendo estes segmentos de salvar vida e de lidar com a morte, ele proporciona momentos prazer e momentos desprazer diante da morte e do sofrimento do outro. E isso acaba acarretando para o profissional de enfermagem várias sensações, várias emoções, vários pensamentos que podem levá-lo
a um sofrimento, se ele não sabe, ou não aprende, ou não busca lidar bem com isso. Diante deste processo de trabalho e dessas dificuldades que nós encontramos no nosso dia a dia, a gente se depara, como comentei, com condições, né, desfavoráveis de recursos materiais, e isso contribui para um estresse. Um estresse que pode nos levar tanto para um caminho positivo, quando eu pego ele e aproveito ele de uma forma habilidosa, né, trazendo para a minha vida e para o meu trabalho, ou ele pode levar para aspectos negativos do sofrimento mais intenso e até mesmo no desenvolvimento de uma psicopatologia. Lidar com a dor e o sofrimento do outro é algo muito subjetivo e é algo que nós, durante a graduação, não aprendemos a fundo. Nós aprendemos a lidar com todos os cuidados extremamente complexos, de alta, né, complexidade, mas o lado subjetivo do sujeito acaba ficando de lado ou pouco explorado. Se a gente analisar o currículo acadêmico, os planos de ensino, todo o percurso e caminhada acadêmica, a saúde mental acaba estando muito pouco presente. E isso faz com que estes profissionais saiam da graduação despreparados para lidar com a demanda existente na área da saúde mental. Fazendo um link com o que a colega trouxe também, a saúde mental ela está presente em tudo. Não tem como a gente pensar e atender um paciente ou usuário e não olhar para a sua subjetividade, olhar para a sua singularidade, olhar para questões que não estão aparentemente visíveis aos nossos olhos. E isso realmente traz uma aflição, traz um medo, uma insegurança por parte dos profissionais da enfermagem, que estão tendo hoje uma formação muito mecanicista e organicista, voltada a procedimentos, a doença concreta e não a doença subjetiva. Diante de todas essas pressões, dificuldades, inabilidades e todo o contexto envolvido precário que hoje nós encaramos em diferentes serviços e estados, tem proporcionado para o profissional de enfermagem, sim, o adoecimento. E uma das condições psicopatológicas presentes hoje, neste momento, na categoria, na profissão enfermagem, é a síndrome de burnout, né? Que tem como caracteriza esse desgaste físico e emocional que os profissionais de enfermagem estão tendo em decorrência ao meio de trabalho que eles estão, né, inseridos. Como processo etiológico do desenvolvimento do transtorno mental, podemos pensar que entre, né, estes fatores, o ambiente de trabalho precário, desgastante, sem recursos, sem apoio, acolhimento a estes profissionais, é um ponto, sim, de contribuição para o adoecimento. Diante disso, nós, né, enfermeiros, precisamos, na nossa caminhada, lidar com estes sentimentos dialéticos, que estão aqui lado a lado, um do lado do outro, e que não tem como separar. A questão do prazer obtido pela execução de um trabalho bem-sucedido, pela qualidade prestada, e também por situações que fogem do nosso controle e que realmente, em momentos em que eu me deparo, eu me percebo despreparado e não sabendo como lidar com determinadas situações, que me geram insegurança, me geram medo e, consequentemente, me levam a um distanciamento daquela pessoa, daquele sujeito que está precisando de cuidado. Ao longo da nossa história, da humanidade, né, isso no mundo todo, a saúde mental sempre esteve presente, mas ainda hoje nós nos deparamos
com o preconceito, com o estigma, com o tabu em falar sobre a saúde mental. E também em julgar e criticar e menosprezar aquela população que apresenta o sofrimento mental de uma forma mais latente. Mas, como eu falei agora há pouco, todos nós estamos sujeitos. Todos. Não há uma diferença. Talvez um esteja mais adoecido, outro menos, mas todos nós estamos sujeitos. Então, diante disso, diante dessa história que está impregnada e que ainda reflete muito nos dias atuais, ainda existe um distanciamento por parte dos profissionais em geral, mas falando da enfermagem especificamente, sobre o paciente portador de um transtorno mental. Ainda existe muita resistência em ter que lidar com essa situação, em ter que cuidar de um paciente que esteja nessa condição. Mas, como a Luana trouxe, temos que olhar o sujeito na sua integralidade, na sua totalidade. O paciente que chega na UPA, o paciente que chega numa clínica médica dentro de um hospital, ele também precisa ser visto por este olhar sobre a sua saúde mental. E isso não tem acontecido. O olhar hoje do enfermeiro tem sido, como eu comentei, muito organicista. Realizando exame físico, prestando os cuidados diante da sua avaliação, diante dos diagnósticos de enfermagem estabelecidos. Mas e o exame do estado mental? E o exame psíquico? Aonde que fica? Está sendo feito? É uma reflexão que a gente pode conversar um pouquinho depois. Com a pandemia da Covid-19, atingiu todos os segmentos das nossas vidas. A nossa vida virou de cabeça para baixo. A economia, a geração do pânico, do medo, o desconhecimento sobre essa doença, sobre os agravos que ela pode ocasionar, sobre a divergência de informação e de comunicação que nós, infelizmente, temos vivenciado. Tudo isso mexe com o estado mental das pessoas em geral. E ainda mais o isolamento, a necessidade de estar dentro de casa. Com isso, o que acontece? Nós estamos acostumados, de uma forma geral, a sair de casa, a ir ao trabalho, a ir ao supermercado, a ir para a faculdade, enfim, estamos boa parte do dia fora das nossas casas. E com o nosso olhar muito voltado às outras pessoas, a outras situações. Estando dentro de casa, em isolamento, isso potencializa o nosso olhar sobre nós mesmos. E isso faz com que eu tenha que lidar com sentimentos, com emoções, com pensamentos que talvez neste momento eu não estivesse preparado para lidar. E isso pode levar a um sofrimento, isso pode levar a um adoecimento. Então, dentre essas implicações do isolamento e de todos estes segmentos aqui, nós nos deparamos com sentimentos de desamparo, tédio, solidão, medo, tristeza e alterações comportamentais. Alterações essas que levam a algumas características como aumento do apetite, perda do apetite, conflitos interpessoais, intrafamiliares. O nosso humor ele fica muito sensibilizado com tudo isso. E facilmente temos uma tendência a estarmos mais irritáveis, intolerantes, tanto com o outro quanto com nós mesmos. E tendo que olhar mais para nós e as nossas características, quanto pessoas, quanto seres humanos, isso às vezes assusta, isso às vezes gera um desconforto. E muitas vezes as pessoas não estão dispostas internamente para lidar com o que elas estão vendo em si. Preferem, muitas vezes, guardar numa gaveta, guardar dentro de um baú, mas não olhar para o que elas estão vendo.
Diante disso, sem saber como lidar quando isso está muito intenso, o sofrimento tende a iniciar. Diante disso, essas reações todas não é algo exclusivo da enfermagem, mas sim dos mais de 3,5 milhões de trabalhadores da saúde. E esses trabalhadores estão, sim, insatisfeitos com todas essas questões que eu apontei de precariedade, de falta de recursos. Diante disso, falando da enfermagem especificamente, a Organização Mundial de Saúde percebe, identifica um aumento do adoecimento psíquico entre os profissionais de enfermagem. Um adoecimento que tem gerado muita preocupação, com quadros de ansiedade, de depressão, de fobia, entre outros. E isso sabemos que tem desdobramentos severos, pode levar à morte, como nós temos acompanhado nas mídias, nos noticiários, né? As perdas que nós estamos tendo. E falando também sobre o risco dessas pessoas que estão tristes, melancólicas, estão depressivas no comportamento suicida. Junto a isso, o COFEM determinou que a Comissão Nacional de Saúde Mental organizasse uma forma de atender os profissionais de enfermagem que estivessem, né, que estejam em sofrimento emocional. E aí se iniciou uma busca pelo Brasil todo em selecionar, né, em convidar profissionais enfermeiros especialistas em saúde mental para o atendimento aos colegas, enfermeiros, técnicos e auxiliares. E isso foi feito e foi iniciado no ano passado, e eu tenho muito orgulho em fazer parte deste grupo de voluntários que prestam este atendimento 24 horas por dia, de segunda a segunda. Partindo deste princípio e atendendo todas as resoluções do COREM, COFEM, leis, né? O nosso trabalho ele está pautado em uma resolução que é a 599 de 2018, que dá as diretrizes deste atendimento a ser prestado pelo enfermeiro em saúde mental. Então, não é somente um ouvir, não é somente falar algo do senso comum. É uma fala técnica, é uma escuta técnica sobre o que o outro está sentindo. Diante destes atendimentos que iniciaram em março do ano passado, muitos sentimentos, pensamentos foram relatados. E as reações, as declarações mais presentes foram de discursos de ansiedade. Muita ansiedade presente nos nossos colegas. E essa ansiedade relatada por eles está relacionada à falta de EPIs, à pressão por parte das chefias e à questão das informações, das notícias que são disponibilizadas o tempo todo na mídia e que, por vezes, nos deparamos com informações contraditórias e que gera uma tensão, uma insegurança, um medo. Além da ansiedade por essas razões, o medo também. O medo de ser infectado, o medo de infectar o outro, o seu familiar, de levar para casa e contaminar o seu marido, a sua esposa, seus filhos. E também, além disso, hoje nós ouvimos e estamos vendo constantemente o quanto nós realmente estamos sendo valorizados. Estamos sendo chamados de heróis sem capa. Então isso dá muito orgulho para nós. Mas, ao mesmo tempo, o relato destes profissionais é que, ao mesmo tempo que há uma valorização, há também um distanciamento das pessoas
em relação a eles. Porque estão sendo vistos como pessoas com possibilidade de trazer a contaminação para elas. Então, ao mesmo tempo que tem uma valorização, há também um distanciamento dos profissionais da enfermagem, porque eles representariam ou representam para essas pessoas, né, a contaminação, o contato com o vírus. E isso tem deixado eles se sentindo realmente sozinhos e desamparados. Além dessas, né, vem também a depressão, pela questão do isolamento, do afastamento social. Muitos colegas não estão indo para suas casas, estão morando em outros lugares para não ter que retornar para casa. Então vem a solidão, né, a falta e a perda de colegas de trabalho, que estamos perdendo aí muitos. Então tudo isso tem gerado uma tristeza que sentimos todos nós, mas quando isso não é ouvido, percebido, acolhido, isso pode evoluir como uma bola de neve e pode sim levar a um quadro depressivo, que é o que tem acontecido. E a exaustão, o esgotamento emocional com o volume de trabalho que os colegas têm vivenciado nas instituições. É um trabalho extremamente intenso, sem pausa, sem intervalos, nada disso tem acontecido. E a falta de profissionais, né? Então isso tem sobrecarregado quem está lá na porta de entrada. Eu estive recentemente em um hospital aqui na Grande Florianópolis e fiquei assustado com a emergência. Parecia um campo de batalha, lembrei de Florence Nightingale, lá na época da Segunda Guerra Mundial. É aquela imagem que passou pela minha mente. Então, realmente, os colegas estão sobrecarregados. Dificilmente não teremos colegas esgotados, exaustos, fisicamente e emocionalmente. Esses atendimentos, né, que são realizados pelos profissionais enfermeiros, especialistas em saúde mental, como eu comentei há pouco, ele tem embasamento teórico. Ele tem toda uma base estrutural por trás envolvida. Então, primeiramente, seguimos uma lógica e uma teoria que é humanista. Essa teoria humanista, ela visa trabalhar com o sujeito com o objetivo de ajudá-lo a perceber em si possibilidades de enfrentar situações que, no momento, ele não consegue enxergar. De despertar nele crítica acerca de enfrentamentos que ele já teve anteriormente e que hoje ele pode utilizar deste repertório que ele possui para o enfrentamento de outras situações que ele está vivenciando neste momento. Essa abordagem empática, essa teoria e essa abordagem humanista, ela vem junto com ela a escuta terapêutica, a capacidade de ouvir, mas ouvir com disponibilidade, ouvir sem julgamento, ouvir sem crítica, permitir que o sujeito fale, ventile os seus pensamentos. Hoje já é mais do que comprovado que a partir do momento que eu falo, eu proporciono, né, uma diluição do que eu estou sentindo, das minhas sensações, dos meus pensamentos que persistem na minha mente. Então, quem está do lado de lá tem que ter essa perspectiva de ouvir com atenção, de ser realmente empático com a dor do outro, com o que ele está sentindo. Partindo deste pressuposto, vem junto as necessidades humanas básicas trazidas por Maslow, adaptada na enfermagem e que posteriormente é reajustada por Carl Rogers, que traz o quanto que nós precisamos aprender e extrair de nós mesmos
possibilidades que nós, às vezes, não conhecemos, habilidades que nós não conhecemos, mas que estão dentro de cada um. Às vezes, devido ao adoecimento, devido ao sofrimento, o nosso repertório, o nosso olhar, ele fica estreitado. E aí, neste caso, é importante que um outro que esteja ao lado auxilie essa pessoa a enxergar de uma forma mais ampla outras possibilidades. Eu trago um trecho aqui que resume um pouco disso, dessas teorias do que eu estou trazendo para vocês. A pessoa possui possibilidades inimagináveis de se compreender, de modificar os conceitos que tem de si mesmo. Suas posturas e seu comportamento, e esse potencial pode ser liberado se a pessoa for conduzida a uma situação caracterizada por um clima favorável para o desenvolvimento psíquico. Ou seja, ter a dor, ter o sofrimento pode ser a possibilidade para o crescimento, para a evolução. Com o sofrimento, nós estamos imersos em uma situação que sim gera dor, mas que com ela pode vir um aprendizado, uma evolução, um desenvolvimento pessoal que vai nos ajudar a lidar com outras e outras situações que estão adiante. Diante disso, né, o nosso trabalho hoje da enfermagem, ele se tornou um trabalho muito complexo, até mesmo, né, monstruoso, um complexo monstruoso, que gera muito sofrimento. Gera sensações de esvaziamento. O sujeito, por vezes, não se percebe na verdade. Ele não reconhece quem ele é diante de todas essas pressões. Ele não tem valorizado seus pensamentos, seus sentimentos. Ou não valorizado, mas ele não tem dado a devida atenção às suas prioridades. Isso tem ficado de lado, isso tem ficado de escanteio. E como diz Cortella, né, o que é prioridade para você? A sua prioridade hoje, você está garantindo ser executada? Ou você está deixando para amanhã e para amanhã? Se você está deixando para amanhã, talvez ela não seja uma prioridade para você. Então, é necessário que os profissionais de enfermagem estejam atentos ao que eles precisam, às suas necessidades emocionais, às suas necessidades físicas, ao seu bem-estar, para que não haja essa perda ou essa convicção, né, perdida da sua própria personalidade, chamada como fenômeno de despersonalização. Uma estratégia para cuidar da saúde mental é o ouvir, é o ser empático. E não necessariamente, todas as vezes, é necessário que eu esteja ao lado de um profissional. Às vezes eu posso conversar com aquele meu amigo, que eu realmente considero um amigo, com aquela pessoa da minha família, que eu tenho uma relação mais próxima. Mas é importante que eu fale, é importante que eu compartilhe. A partir deste momento que eu faço isso, o peso carregado por mim, ele vai diminuindo. Ele vai se tornando mais leve. Precisamos pensar que agora a pandemia é um momento crítico, extremamente atípico, que todos nós estamos vivendo, mas que já lidamos com outras situações anteriores semelhantes. E superamos. Estamos aqui. Então é importante que tenhamos essa
esperança internalizada, que vai passar e que precisamos superar, mas superar juntos, nos apoiando, nos acolhendo, de uma forma realmente comunitária e não individualizada. E a nossa profissão, ela é muito isso. Não há um trabalho de sucesso individualizado. É preciso união, grupos fortalecidos, juntos, cooperando um com o outro. Eu trago aqui alguns dados, tá, em relação a estes atendimentos aos enfermeiros, isso a nível nacional. Então, eu trago referente ao ano passado, e podemos marcar futuramente os dados deste ano, tá? Mas sobre o ano passado, de março a setembro, tivemos aí mais de 4.200 acessos no mês, mais de 6.989 atendimentos. Tivemos, no mês de abril, né, um destaque em comparação aos outros meses. Percebemos que abril realmente foi aquele período de boom, de ápice, né, em relação à pandemia também. O perfil do profissional, gênero, que mais procurou pelo atendimento foram as mulheres, tá? Ainda percebemos uma resistência por parte dos homens em procurar esse tipo de auxílio, de ajuda. Há ainda uma crença, né? um paradigma relacionado à figura masculina como, né, um ser capaz de lidar com tudo e com todos, mas temos nossos momentos de, sim, fragilidade e precisamos recorrer à ajuda. Os atendimentos aconteceram, na sua maioria, no início da noite, e isso traz uma reflexão importante, porque foi bem o momento bem o horário de início dos plantões. Então, o pessoal chega no plantão e se depara com todo aquele cenário, e tudo aquilo que desperta neles faz com que eles sofram diante do que eles estão vendo. Né? Então, é percebido que teve um atendimento maior no início e também no final da manhã. Os profissionais atendidos, né? Tivemos aí mais de 2.510 enfermeiros, técnicos em enfermagem 2.110, auxiliares 369. Poderíamos ter tido mais. Eu não preciso simplesmente estar em sofrimento agudo para procurar pelo atendimento. Eu posso buscar para aquele momento que eu não estou bem. Eu preciso recorrer mais a estes recursos. Tivemos, né, no estado de São Paulo, é o estado que teve o maior número de atendimentos. Em sequência, vem Minas Gerais e depois o Rio de Janeiro. Dentre estes profissionais, enfermeiros, especialistas em saúde mental, que se voluntariaram para prestar este atendimento, foram selecionados, né, no Brasil todo, 148 enfermeiros especialistas em saúde mental. Fazendo uma análise crítica disso, partindo do meu ponto de vista, eu considero pouco, porque é uma área ainda, o Brasil é um dos países que ainda tem o menor número, de enfermeiros especialistas em saúde mental. É uma área complexa, tanto como alta complexidade, UTI. Mas, né, hoje, a gente percebe uma busca maior por urgência, emergência, UTI, entre outros. Mas saúde mental tem ficado para trás, infelizmente. E é uma das áreas hoje em maior extensão e que a pandemia hoje fez, né, aumentar as discussões sobre a saúde mental. Então, somente 148. Em Santa Catarina, 5. Somente 5 se voluntariaram. Eu e mais 4. Então, isso reforça e mostra o quanto realmente somos poucos, né,
especialistas nessa área e que realmente estão envolvidos na saúde mental e buscando por melhores, né, atuações e ações na promoção em saúde mental. Aqui eu trago para vocês, né, o logo da Enfermagem Solidária. Está no site do COFEM, ali no cantinho, tem essa imagem. Para quem tiver interesse, é só clicar em cima. Vai direcionar para essa outra imagem, aonde vai abrir um card, né, e em seguida um cadastro a ser feito pelo profissional. Ressalto, não há identificação, é mantido o anonimato do colega que busca pelo atendimento. Ninguém vai sair falando, olha, eu atendi a Maristela, a Luana. Não. Temos ética e isso é realmente respeitado, tá? Aqui eu trago uma imagem de alguns dos colegas que participaram e que participam da Enfermagem Solidária. Eu estou ali no meio aqui, um pouquinho mais embaixo. E é isso. Eu acho que eu acelerei um pouquinho para dar conta e passei do tempo, né, Maristela? Tá certo, pessoal? Obrigado e agora vamos às discussões. Nelson, parabéns pela tua fala, parabéns mesmo. Esse é um ponto crucial também, né? Nós estamos aí num momento que eu digo que é um dos piores momentos que a humanidade já vivenciou, né? Que é uma pandemia que nós tínhamos uma ideia inicial de um lapso temporal curto e ela já se arrasta há mais de um ano. E eu discuti isso ontem, inclusive, numa reportagem, né, na rádio, e eu estava falando isso. Não é que nós puxamos a farinha para a enfermagem, não, mas é a classe mais massiva que está diretamente com o paciente em tempo mais integralizado do que a própria medicina, do que as outras classes que integram a equipe multidisciplinar. E esse ponto que você trouxe é um ponto que também me traz bastante preocupação. Como é que nós sairemos dessa pandemia, né, Nelson? Como que a classe da enfermagem vai sair disso tudo? Ontem eu estava no plantão e eu conversava sobre isso. Nós não estamos preparados para o que vai vir depois. Eu estava lendo recentemente sobre essa situação mesmo, né, do paciente invisível, que acaba sendo a própria equipe que sofre com essa situação. Porque nós temos, até a Luana falou, eu sou da emergência, eu estou há 17 anos aí na emergência. Então, nós temos essa pseudo-sensação de segurança plena. Ah, eu sou da equipe da saúde, então nada me atinge. Mas atinge. É que nós não percebemos. Então, com o passar do tempo, a gente vai virando o nosso próprio paciente. E a primeira pergunta é minha, tá? A primeira pergunta é minha. Eu sou bem egoísta, né, Bo? Então, assim, o que eu percebi, Nelson, na tua fala e na da Luana, é assim, existe um campo de trabalho gigantesco para a enfermagem nessa área. Eu tô aqui pensando na minha cabeça de empresário já, né? Existe um campo vasto, gigantesco para a enfermagem explorar nessa área, porque você mesmo salientou que 5 se inscreveram neste programa, que é um programa fantástico. Gente, nós estamos falando aí de 67 mil profissionais, né? E nós temos, claro, aí nós vamos falar da equipe de enfermeiros e enfermeiras, mas é um número vasto para 5 inscritos, são pouquíssimos especialistas. Então, assim, vocês vislumbram um campo, eu falo um campo porque nós discutimos essa questão cada vez mais, um campo empresarial farto para a enfermagem nesse assunto? Fala, Luana. Sim, concordo plenamente. Ainda é uma dificuldade muito grande. Em primeiro lugar, volto na minha fala lá no início da apresentação. O preconceito ainda é existente, né? E colegas da área ainda muito preconceituosos, ou com medo, ou com receio de trabalhar na saúde mental. Mas por quê? Ainda na graduação ou no curso técnico, no preparatório, é muito curto, é muito pouco que a gente aprende de saúde mental. São poucos os locais de estágio para saúde mental.
Então, faz com que o profissional, quando formado, quando vai para a atuação, realmente se sinta mais inseguro do que os outros setores, do que os outros locais, entende? Então, a gente tem que começar a trabalhar, eu acho que desde a graduação e da preparação técnica da enfermagem, em primeiro lugar, o preconceito ainda existente na saúde mental, o medo e a insegurança de atuar com esse novo, que se chama saúde mental, que não é tão novo assim, né, Nelson? Acho que a gente foi deixando, assim, um pouquinho de lado. Vamos empurrando, vamos vendo o que é prioridade. E agora realmente chegou a um ponto de que é uma prioridade. Hoje a saúde mental está sendo prioridade. Então, a gente também tem que discutir novos campos de estágios, novas atuações dos profissionais. A gente tem aí CAPs, né? Então, a gente precisa voltar a reestruturar a saúde pública, né, de Santa Catarina, do Brasil, enfim, porque tudo isso vai refletir em danos maiores do que a gente já tem, tá? E eu lembro, Kátia, na época do SENAC, ainda nos 6 anos e meio que eu atuei quanto docente e coordenadora do eixo de saúde de Xanxerê, a dificuldade de encontrar docente para trabalhar saúde mental, né? Então, isso também é histórico, acredito que não é só em Santa Catarina, acredito que deve ser nos outros estados também, mas a dificuldade de encontrar o profissional que domine ou ensinar o aluno, discutir ações, discutir projetos para se trabalhar a saúde mental. Sim, concordo com a Luana também, e eu percebo que hoje é sim uma área em expansão e que tem aí um campo lindo, né, para a atuação da enfermagem. Mas é preciso ter uma conscientização por parte dos profissionais enfermeiros e dos graduandos em enfermagem que a saúde mental ela faz parte e ela está presente em todos os segmentos. Saúde mental não é só o hospital psiquiátrico ou especializado, não é somente o CAPS, né, que é um centro de atenção psicossocial. Dentro da portaria, né, 3088, que estabelece a RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial, estabelece que todos os pontos devem atender saúde mental. Então, a equipe de saúde da família, a UPA, o SAMU, todos os serviços devem atender saúde mental. Os casos mais críticos, os casos que necessitam de uma intervenção mais especializada, aí sim vão ser encaminhados para o CAPS ou quando houver a necessidade para uma internação. Nós nos deparamos, Henrique, com a falta de políticas efetivas de saúde mental no Brasil todo. E pegando aqui no nosso estado, nós não temos leitos, falando aqui da Grande Florianópolis, tirando o IPQ, que é o hospital especializado, nós não temos leitos de saúde mental nos hospitais gerais. Não temos. E a portaria e a lei 10.216, tudo reforça sobre, mas nós não temos. Então, isso acaba distanciando cada vez mais os profissionais da enfermagem da saúde mental. Porque se tivéssemos, dentro do hospital geral, as enfermarias de saúde mental, se as unidades básicas tivessem programas de saúde mental, como tem do hipertenso, do diabético, da gestante, da criança, por que não da saúde mental, sendo que é preconizado pelo Ministério da Saúde? E por que não tem? Porque é a falta de interesse, a falta de um querer, de um buscar, de implantar, de efetivamente colocar em prática. Quando eu trabalhei em saúde da família, no interior de São Paulo, eu era o único enfermeiro do município que tinha afinidade, interesse e trabalhava com saúde mental. Era o único do município, na cidade de Registro, no Vale do Ribeira. Hoje eu participo de um grupo de pesquisa aqui na UFSC, e neste grupo de pesquisa, que é de urgência e emergência, eu sou o único
que traz discussões sobre emergências em saúde mental. Então falta as pessoas entrarem no entendimento que a saúde mental está presente em tudo, em todos os serviços e no sujeito. É como eu falei, né, anteriormente, a formação ela acaba estando muito voltada ao físico, ao orgânico, e o lado subjetivo acaba ficando de lado. Mas como avaliar um paciente na sua integralidade, na sua totalidade, sem olhar estes dois lados, o orgânico e o subjetivo? Ah, Nelson, mas eu não sou psicólogo. Mas eu não estou falando de ser psicólogo, eu estou falando de ser enfermeiro, e enfermeiro envolve isso também. Envolve este olhar holístico em relação ao paciente. E, infelizmente, isso não tem acontecido na prática. Eu também penso que é um reflexo de como era a enfermagem no passado na saúde mental. A enfermagem, lá atrás, ela executava um papel de guarda, de vigilante dentro das instituições manicomiais, andando com um cacetete no braço, numa cintura, com bolos de chave para trancar, abrir e fechar portas. Não havia conhecimento científico, não havia um aprofundamento sobre isso. Então, de lá para cá, e com tudo que a gente conhece da história da psiquiatria, dos maus tratos, do isolamento, né, de trazer as pessoas para um porão, né, acorrentada, simplesmente porque ela é diferente do que as outras, né? Então isso ainda reflete na nossa profissão e também, de uma forma geral, na saúde. Então é um momento que nós já avançamos muito, desde da reforma psiquiátrica, Lei 10.216 de 2001, as portarias, tudo mais. Evoluímos muito, mas há ainda muito o que fazer para desconstruir essas crenças que, infelizmente, ainda estão enraizadas entre os profissionais da saúde e entre a enfermagem. É preciso entender que o enfermeiro, sim, é também terapeuta. É uma coisa que às vezes assusta quem ouve. Enfermeiro, terapeuta, sim, o enfermeiro é terapeuta. Ele trabalha com cuidado. Ele atende as pessoas. Ele consegue trabalhar e instilar reflexões, e entre outras coisas. Então, o enfermeiro também é um terapeuta. Então, é preciso começar a ter um entendimento maior sobre as nossas potencialidades quanto profissionais. Em outros países, como, por exemplo, na Europa, o trabalho da enfermagem e saúde mental é magnífico. Na França, em Paris, né, especificamente, na Holanda, há exemplos assim magníficos. Mas é preciso que isso comece a chegar mais aqui no Brasil, para que os enfermeiros tenham mais, né, a propriedade, se apropriem mais de todas as suas capacidades. Nós não nos resumimos a procedimentos manuais. Somos muito mais do que isso. E como eu aprendi durante essa minha caminhada na saúde mental, que na enfermagem, o nosso trabalho na saúde mental, a nossa ferramenta de trabalho não é um garrote, não é uma agulha, não é um esfigmomanômetro, também, tá? Mas não é único. O nosso instrumento de trabalho é o nosso próprio corpo. O nosso corpo é a ferramenta de trabalho. A forma como eu me dirijo ao paciente, a forma como eu estabeleço um diálogo com ele, a forma como eu olho para ele, a forma como eu falo com ele, tudo isso é terapêutico. Tudo isso é intervenção no cuidado de enfermagem. Eu queria só fazer uma pequena contribuição, assim. A nossa ala de saúde mental, então a clínica psiquiátrica, ela atende de Dionísio Cerqueira, lá na divisa com a Argentina, até Ponte Serrada. Então é uma macro-região bem grande,
e todos os leitos são regulados pelo CISREG, né, o que é SUS, né, então os nossos 30 leitos são regulados pelo CISREG. E fazendo essa menção do colega Nelson, assim, a questão da falta de cuidados, de leitos e tudo isso, e de nós profissionais da enfermagem também ter o manejo, né, o cuidado com a saúde mental, diariamente a gente atende ligações de outros hospitais vizinhos, né, dizendo, eu não tenho manejo, eu não posso ficar com o paciente aqui, é saúde mental, nós não somos referência de saúde mental. E aí, assim, aí a gente explica que qualquer um pode ter um paciente de saúde mental, entende? Não significa, como diz o Nelson, não significa que ele está precisando de uma internação psiquiátrica. Ele é o momento do surto, é o momento do desespero, é o momento da tentativa suicida, é o momento da automutilação. Então, se a equipe que faz o primeiro atendimento, a primeira abordagem, não tiver a experiência ou a segurança na primeira abordagem, eu posso perder esse paciente. Porque eu não vou ter vaga, não é estralar o dedo que eu vou ter vaga. E aí todos os profissionais, e alguns profissionais médicos também, quando fazem a avaliação, a gente discute muito isso com o corpo clínico do hospital. Nem sempre o motivo daquele paciente é uma internação de 15, de 20, de 30 dias. Entende? É isso que o Nelson está falando mesmo. Então, essa dificuldade a gente tem, né? E se o Nelson percebe isso, que está em Floripa, né? Que está na nossa capital aí de Santa Catarina, vocês imaginem como é a realidade. Nossa, que estamos mais no interior, que atendemos uma abrangência maior, e eu já me coloquei no lugar dos municípios. Eu já trabalhei, inclusive, em hospitais, em unidades básicas de saúde, estratégia da saúde, aonde faz a primeira abordagem, entende? E é como o Nelson diz, não são somente os CAPs. Numa simples visita domiciliar da equipe multiprofissional, está lá talvez uma abordagem da saúde mental e como que a gente dá sequência nesse atendimento, né? Ou curar uma cicatriz, um corte, um politrauma, algo nesse sentido, é mais técnico, né? Mas como diz o Nelson, e a saúde mental? Ela é constante, né? E ela não depende somente de uma internação psiquiátrica. Pessoal, a professora Maria Elizabeth Kleba da Silva, já um beijo muito carinhoso para essa pessoa extremamente iluminada. Ela faz uma pergunta, assim, primeiro ela parabeniza vocês dois, né? Diz que tem um carinho todo especial. E diz assim, que estratégias e ações podem ser implantadas pelos colegas que estão em cargo de gestão, hospitais ou saúde pública para prevenir e identificar precocemente situações de adoecimento em saúde mental, bem como prestar cuidados básicos no dia a dia do trabalho dos profissionais no serviço. Eu acredito que o trabalho de educação em saúde, eu acho que através do trabalho de compartilhar o conhecimento, de trazer para estes profissionais, além do serviço, discussões sobre o cuidado em saúde mental, sobre as abordagens, sobre as possibilidades de atuação de cada membro da equipe, como identificar os sinais e sintomas, né? Eu acredito que, através da educação, como um trabalho contínuo de treinamento dentro do serviço, facilitaria, ajudaria a estes profissionais na identificação dos casos e no manejo e no cuidado a ser prestado. Então, acredito que esse seria um trabalho que os gestores dos serviços teriam que priorizar, de educação dentro dessas instituições, e trazer a temática da saúde mental com mais frequência, né, e com mais aprofundamento sobre as psicopatologias, sobre o cuidado, o que é enfermagem, o que envolve a psicologia, né, o que envolve o médico, o técnico, enfim, trazer realmente conhecimento para construir possivelmente protocolos dentro da instituição de como abordar e atender estes casos.
eu vejo, no geral, que falta isso, né? Treinamento e estes protocolos institucionalizados. A equipe de enfermagem, ela trabalha muito com estes instrumentos, com protocolos. É algo que dá um norte para a atuação da enfermagem. E estes protocolos também podem ser adaptados dentro da saúde mental para diferentes condições psicopatológicas. Eu trabalhei também no hospital psiquiátrico e lá nós implantamos, né, protocolos de atendimento de enfermagem para pacientes com risco de suicídio, de automutilação, de evasão, contenção mecânica. Olha, contenção mecânica é algo que acontece em todos os hospitais, todos. E a maioria não tem um protocolo de contenção mecânica. E tem que ter. O nosso próprio conselho exige isso, que tenha protocolos, e não temos essa realidade. Como conter? Como fazer isso? A gente vê nos filmes, nas séries, aquela forma toda errada de conter o paciente, segurar o paciente. Não é dessa forma. Isso já mudou muito. Existem passos a serem seguidos, pontos a serem realmente, né, assegurados. E antes de pensar numa contenção mecânica, por exemplo, vem a contenção química, vem a contenção verbal, o manejo verbal. Então tem todo um fluxo de atendimento que precisa estar presente de forma institucionalizada em modelos de protocolos nas instituições. E para isso ser implantado, penso que tem que ser feito um trabalho exaustivo de educação. E para contribuir, assim, eu acho que a abertura de novos campos de estágios, de vivência, né, de projetos. Então, assim, a gente tem, por exemplo, como referência, assim, no estado a gente fala muito do IPQ, né, porque é uma clínica maior, onde tem, mas que também, assim, não trabalha muito na atualidade hoje do que é a saúde mental, até porque tem alguns pacientes de longo prazo lá, que já não tem mais familiares, já não se tem mais responsáveis. Então, na minha época acadêmica, né, esses dias, né, logo esses dias, já era assim, né, então a preocupação maior nossa quanto profissional é isso. E um desafio do grande grupo, assim, e dos nossos órgãos também, Corém, COFEM, é fazer o acadêmico, é fazer o estudante, é fazer a comunidade e os demais profissionais se apaixonar pela saúde mental. Porque a gente só gosta do desafio quando a gente se apaixona, quando a gente compra a causa, quando a gente quer fazer algo diferente, né? Então, assim, a experiência que eu tive num hospital pequeno com uma equipe pequena, entende? Foi desafiador mudar a cabecinha delas de dizer, gente, não é mais assim. Nós precisamos ter atualidades, nós precisamos seguir protocolos, como diz o Nelson, mas eu acho, assim, que o agir com amor, o agir com humanização, aquele paciente de saúde mental é um ser humano, aquele paciente de saúde mental é um pai, é um filho, é uma mãe, somos nós profissionais, às vezes, com problemas de saúde mental. Então, acho que se apaixonar-se, ou abrir campos de estágio, semanas acadêmicas, a própria ação do Corém, nesse momento da gente estar discutindo saúde mental. Quando isso, né? Então, acho que são essas pequenas iniciativas que a gente consegue montar um quebra-cabeça e, daqui a pouco, por que não estar discutindo saúde mental em nível de Estado, com as instituições de docência, a nível de Brasil, daqui a pouco com o COFEM e com outros órgãos? Por que não? Com o próprio Ministério da Saúde, por que não? Então, a gente começa com um trabalhinho de formiguinha, num pequeno grupo, e que daqui a pouco a saúde mental está sendo tão importante quanto um atendimento de um politraumatizado, de um paciente numa UTI de cuidados intensivos. Então, acho que isso começa com pequenas ações, onde a gente possa, no futuro, colher bons frutos. Pessoal, fantástico, né? Nós temos algumas outras perguntas, mas eu não vou extrapolar mais, porque eu falei, são assuntos eu vou falar para vocês que a minha cabeça está fervilhando, né? Eu já estou pensando nas minhas lives, Nelson e Luana, se preparem, porque eu acho que nós temos que discutir
né? Nós temos que discutir, sim, eu vou aproveitar vocês dois, como a gente diz numa parte do direito, eu vou usucapir essa inteligência, né, para dentro de algumas lives na emergência, porque nós temos que começar a discutir isso com seriedade. Nelson me trouxe uma coisa que a Luana vai entender, contenção mecânica. Nós, da emergência, fazemos isso com uma facilidade e com uma amarra, né? Mas espera, né? Será que é necessário? Não tem outros meios? Como é que está a conversa? Como é que nós estamos lidando com a saúde mental dos nossos pacientes quando chegam para nós, principalmente em portas de entrada? Porque eu vou dizer para vocês dois, nós não estamos preparados para isso. Nós não fomos treinados para isso. E quando chegam essas situações em nós agimos da maneira como nós achamos que tem que ser, contendo, às vezes até um pouco truculento, e não tem que ser assim. Nós temos que entender essas situações, né? A questão do tentante de suicídio, e se esse paciente sai dali, né? Se ele evadiu-se do local, como fica a responsabilidade? Então eu estou pensando já num cenário aqui, que eu acho que o Corém, né, Maricela, vai abusar desses dois no bom sentido, né? Ampliar esses assuntos, porque eu vou dizer para vocês, maravilhoso, né? Fico muito feliz, estou saindo dessa live aqui com a cabeça a milhão, que foi muito gostoso. Né? Tem alguma coisa para passar, Maricela? Pergunta? Eu só quero, assim, para finalizar mesmo, né? Porque daqui um pouquinho a gente já vai estar sendo cortado. Estou brincando, faço aquele papel de quem está no auditório com aquela plaquinha na frente do palestrante, né? Mas, assim, agradecer imensamente, tá? Um abraço, o professor Gelson não pôde estar presente hoje, principalmente nos comentários, por conta de outros compromissos, mandou um abraço para vocês, agradecer pela disposição e participação, e que podem contar com a gente também contará com vocês, como disse o Henrique, para que a gente estreite esses laços aí dessas áreas especializadas, tá? Muito obrigada, foi sensacional mesmo, o trabalho de vocês eu sou uma pessoa que vive na pele isso e reconheço a importância dessa questão da saúde mental. Muito obrigada, querido. Luana, Nelson, muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. E, pessoal, não saem que tem mais, tá? Obrigado, pessoal. Abraço. Muito obrigada. Tchau.